Estamos começando mais um Café com Tico. Aqui a gente bate um papo, toma um café e conversa com pessoas que ajudam a construir a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Mas antes de falar com o nosso convidado, eu vou pedir para a produção trazer o nosso café. Hoje eu recebo aqui um renomado médico, um amigo, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná, Dr. Eduardo Batistella. Seja bem-vindo. Tico, bom, o Tico já falou, é meu amigo, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui, Tico. O que você quiser a gente conversar, a gente pode conversar. Acho que isso só agrega. Poder conversar com meu amigo vereador, chefe da Câmara dos Vereadores, e saber o tanto que você faz pela saúde também, e me convidar aqui para falar, porque deve ter algum motivo bacana. Fico muito grato, muito honrado por estar aqui, tá? Hoje eu quero ouvir mais é você. Então eu quero saber a tua história e quer justamente também saber uma história para inspirar as pessoas, para inspirar os jovens. Eu acho que começando nesse sentido, doutor, não nasceu em Curitiba, né? Não. Eu sou nascido em Cornélio Procópio, né? Eu vim de uma família relativamente com dificuldades, não dificuldade financeira, mas a gente nunca teve dinheiro sobrando em casa, sempre foi muito trabalhado. Meu pai era agricultor, minha mãe era professora estadual, então tive uma vida muito próxima, estudei em colégio estadual a vida inteira, uma vida muito próxima do que é a realidade de muitas pessoas no Paraná, de quem mora no interior, né? Que é aquela vida tipo, estuda no colégio estadual, pega um ônibus, a mãe chega de tarde em casa, o pai às vezes não tá. Então minha vida sempre foi essa quando eu morei no interior. Depois, graças a Deus, eu estudei muito, consegui chegar em Curitiba, onde eu tô hoje. E você viveu lá em Cornélio Procópio até que idade, mais ou menos? Assim? Até a adolescência, na verdade. Uns 14, 15 anos, mais ou menos, pouco menos. E o que você lembra lá da cidade? Lembra Eu tenho muito carinho. Da adolescência, de alguma coisa? Eu tenho muito carinho por Cornélio Procópio, porque é uma cidade muito boa. O que eu posso dizer para você? Que as pessoas do interior, eles são muito acolhedores, né? São pessoas muito boas. Então, para mim, foi uma época boa, em que às vezes eu brinco com os meninos, meus filhos, eu falo assim, olha, meu filho acha o máximo que eu não usava celular. Eu falei, pô, celular nem existia, não tinha nem telefone, né? Mas eu jogava bola na rua, eu brincava de esconde-esconde, valendo a cidade inteira. Eu tinha meus amigos que eram amigos fiéis, assim, porque a gente estava sempre junto. Aquela história de sentar na beirada da esquina e conversar, sempre aconteceu, né? Ia na casa das tias, comia lá na casa das tias, comida nunca faltou, né? Então essa era a minha vida no interior, só que desde lá eu já sentia, né? Alguma coisa faltava, né? Saúde, moradia, sempre a gente sentia que faltava alguma coisa, mas minha lembrança de Cornélio é a melhor possível. E quando que você saiu de lá? E por que você decidiu sair de lá e você veio com quem? Foi para Curitiba direto? Na verdade foi assim, eu tive que trabalhar muito cedo, né? Igual todo mundo que é do interior, com 14 anos eu já trabalhava. Né? Trabalhava no quê com 14 anos? Comecei a vender carro com 14 anos. É? Né? Na verdade, comecei... Numa loja? Numa loja, no estacionamento de um senhor lá de Cornélio, um japonês, muito querido, inclusive. E comecei a aprender de comércio e tal. Depois fiz teste para radialista também. Eu tenho um primo que é radialista, fiz teste para radialista. Precisava ganhar dinheiro, né? Então eu com 14 anos tinha que me virar. Aí fiz até um jingle de comercial e tal. Trabalhei numa rádio em Cornélio, mas tudo novinho, né? E de repente eu sempre quis, na verdade, fazer medicina, porque eu achava que eu tinha muito... Pra você ter uma ideia, Tico, eu nunca tive um médico até os 14 anos. E não é culpa dos meus pais, até porque eu sabia que era muito caro, eles não tinham condições de pagar. Meu médico, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, era o farmacêutico da cidade, que sempre dava muito comum uma dica e tal, ó, toma um remédio e tal, ele sempre ajudou. Mas eu sentia uma dificuldade muito grande de ter esse acesso, de entender o que era realmente a saúde, e comecei a gostar, e comecei a ver, poxa, quem sabe eu posso ser médico um dia. Mas sempre escutava, né? Poxa, mas é difícil, imagine, né? Tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Meus pais também, eles sempre falavam, a gente não tem dinheiro. Então tem toda uma história por trás disso, mas foi isso. E tinha um médico que era um exemplo para mim, que era o Dr. Mário Rossi, que esse sim, quando eu estava muito doente, ele me atendia, que era amigo do meu pai, até aquela história, amigo da família lá, da cidade pequena. Eu achava ele fantástico. Ele atendia porque era amigo da família e tal. Isso. E ele foi tua inspiração? Foi, então? Porque ele era fantástico. Assim, ele atendia pediatria geral, fazia parto, fazia tudo. E sempre atendeu bem todas as pessoas que eu conhecia. E ele era muito bom. E eu comecei a ter a imagem de uma pessoa que eu gostaria de ser. E daí eu queria ser igual
Dr. Mário Rossi, que inclusive era dono do hospital em Cornélio. Foi assim que surgiu a história. Que ele foi tua inspiração, então. Foi. E daí você veio para Curitiba para estudar, para ser médico ou não? Como que é esse? Eu tentei, eu estudava muito, né? Daí eu tentei fazer prova dessas de bolsa para estudar algum colégio que pudesse me dar uma boa formação. Daí eu fiz bolsa lá em São Paulo, eu consegui 80% da bolsa do cursinho. Eu acabei tendo que fazer cursinho, porque pra você ter uma ideia, eu não fiz colegial, não fiz ensino médio, eu fiz ensino técnico. Ensino técnico agrícola, que é muito comum no interior. Então eu não tive química, não tive inglês, não tive matemática. Então eu sabia que para chegar à medicina não era tão fácil. Mas ao mesmo tempo meu pai não podia pagar um cursinho caro. Não tinha condições. Então eu tive que estudar mais, fazer provas, e daí a partir dessas provas eu consegui bolsa em alguns cursinhos. O primeiro ano de cursinho eu não passei, mas estudei muito, consegui 80% de bolsa. Depois fui para Londrina, na verdade. Aí em Londrina eu consegui 100% de bolsa. Pro cursinho? Pro cursinho. Fiz uma prova, consegui 100% de bolsa, era o Delta na época. E morava num pensionato misto, pra você ter uma ideia. Que era o que meu pai podia pagar. Morava num pensionato que era o Cosibela, que era super legal o pensionato, mas era um pensionato misto. E quantas pessoas nesse pensionato? Sei lá, umas 100 pessoas lá. Tinha gente grande, pra caramba lá. Mas era barato, comida era boa e eu não ligava, eu queria estudar. E daí eu estudei um monte lá e acabei passando em Curitiba. Fiz prova em Curitiba, fiz prova em São Paulo, Rio, Londrina, Maringá. Eu fiz todos os lugares que eu podia. E não passou no primeiro ano, então? Não passei no primeiro, fui passar depois. E daí passou em Curitiba e escolheu Curitiba? Escolhi ficar em Curitiba. E aonde que você passou aqui? Então, aqui na verdade eu passei na Faculdade Evangélica. E em Londrina eu tinha passado na UEL. Só que o que aconteceu? Quando eu fiz vestibular em Londrina, eu e um amigo meu, que era o Júnior, que hoje é ortopedista, inclusive, nós passamos em Londrina, que era estadual, do lado de casa. Meu pai não podia pagar a faculdade particular. Só que nós passamos no primeiro vestibular que teve de julho. Só que a gente passou na 5ª chamada. E eles chamaram a gente no fim do ano. E daí a gente não viu que foi chamado. Aí um amigo nosso, que era do Mato Grosso, que fez faculdade lá, ligou pra gente e falou assim: opa, vocês estão já fazendo faculdade aqui? Vocês passaram? A gente, sim, passamos, tal, mas a gente achou que ele estava falando de Curitiba. Dele, não, eu tô aqui em Londrina, porque eu fui chamado depois de vocês. Então é uma história engraçada. Mas já estava aqui daí, então? Já estava aqui. Já fazendo aqui. E a gente foi chamado lá e a gente perdeu. Mas eu acho que tudo que é para ser, né? E daí até para que sirva de exemplo, quando eu vim fazer faculdade aqui particular, daí eu fiz o FIES, fiz uma série de coisas, trabalhei. Eu nunca tive medo de trabalhar, então eu trabalhei desde o 2º ano de faculdade. Mesmo estudando, eu trabalhava, né? Para poder pagar o que eu precisava aqui para me sustentar. E daí trabalhava em Curitiba no quê, né? Na época, hoje não tem mais, mas tinha muitos estágios na época que eram remunerados para acadêmicos, para estudantes de medicina. Hoje não é nem permitido mais. Mas na época tinha estágios muito bem feitos, que era em Colombo, tinha aqui em São José dos Pinhais. Então, tudo que tinha de estágio, eu tentava fazer. E ainda vendia algum carro ali escondido. Ali, também, que já tinha experiência, usou a experiência de piá. Ainda vendia, porque eu sabia vender, ajudava. Para ajudar a pagar, e tinha o FIES ainda, tinha uma parte que era financiado, fez o FIES, que foi a forma de pagar, de poder fazer. De pagar. E quanto tempo foi de faculdade daí? 6 anos. 6 anos. E que momento que você decidiu a tua especialidade e por que decidiu ser otorrinolaringologista? Isso? Isso. Eu, na verdade, eu comecei fazendo... Eu queria fazer oncologia, cirurgia oncológica. Mas admiro muito os cirurgiões oncológicos. Mas para ser um bom cirurgião oncológico, você tem que ser muito racional naquilo que você está fazendo. Porque você não... Nem sempre você pode se envolver com o paciente no sentido de... Você quer tentar ajudar, mas às vezes você tem que tomar uma atitude mais drástica. Uma cirurgia mais complicada, porque você tem que salvar o paciente. E eu não consegui me adaptar a isso. Eu sou muito próximo dos meus pacientes, eu gosto de ser amigo dos meus pacientes. Eu sentia muito de ter que dizer assim, você vai ter que amputar uma perna, amputar o braço. Aquilo não me passava, né? Aí um conhecido falou... Poxa, você gosta tanto de mexer com a área de garganta e tal, porque eu sempre tive problema de garganta. E ele falou, por que você não faz otorrino? Vai lá ver, faz um estágio, dá uma olhada e tal. E esse conhecido era médico também. Aí ele falou, vai lá ver, vai dar uma olhada. Daí eu fui, na época, o doutor Amarante me recepcionou no hospital da Mackenzie hoje, já morreu, coitado. Um cara super bacana, deixou acompanhar um pouco, eu me encantei, eu falei, não, vou fazer otorrino. E isso é durante a faculdade? Durante a faculdade. Durante a faculdade que eu defini o que eu ia fazer. Na verdade, nos últimos 2 anos. Até o 4º ano eu queria cirurgia oncológica. Acompanhava o Dr. João Carlos Simões, que é talvez um
Acredito que é o melhor cirurgião oncológico de Curitiba, sem sombra de dúvidas, meu ex-professor. Mas eu não tive a minha parte, não é que dizer a parte humana fica ruim de dizer, mas a minha parte emocional o emocional não te dava tranquilidade para... Principalmente quando eu vi uma criança para operar com câncer. Isso para mim nunca me passou. Absorvia esse sofrimento não, porque daí eu sofria junto. E eu sofrendo junto, eu não poderia dar o melhor atendimento para a criança. Já fazendo otorrino, eu consigo o contrário. Porque eu consigo pegar uma criança que tem infecção de garganta a vida inteira, que os pais sofreram, a mãe sofreu, que não pode tomar sorvete, que não pode fazer nada, e deixar ela bem. E ela ficar feliz e ser meu paciente até hoje. Já estou mais velhinha, né? Hoje eu já opero os filhos de pacientes das minhas crianças que eu já operei. Que então, quantos anos de medicina, então, já? 26. 26 anos de medicina. 26. E o que o otorrinolaringologista, que é uma palavra difícil de falar, né? Difícil. O que ele trata, o que ele cuida? Hoje, a otorrino cresceu muito, né? Nós temos ouvido, nariz e garganta, mas a otorrino hoje ela atua na face, ela atua em cirurgias de cabeça e pescoço, até tumores de pescoço ela atua também. Ela faz correções plásticas de nariz, plásticas de ouvido. Ela faz uma série de cirurgias, mas principalmente nariz, ouvido e garganta. Doenças dessa área. E qual que é assim, a doença talvez mais comum que tem nessa área? Assim? As duas doenças mais comuns, sem sombra de dúvida, Tico, é rinite, que é alergia nasal, inclusive é uma das minhas especialidades, e amidalite. Infecção de garganta e rinite, principalmente para quem mora em Curitiba. Rinite, sem sombra de dúvida, aqui ganha de qualquer doença. O que é a rinite? É uma alergia? Ela é uma inflamação do nariz, né? Então você vai ter nariz trancado, vai ter espirro, vai ter secreção, vai ter sangramento, vai ter de tudo. E Curitiba é uma das cidades que mais tem pacientes ou pessoas com rinites do Brasil. O nosso clima não é favorável, basta entender que o nosso clima é subir e descer, né? E ácaro também tem muito aqui. Nós temos ácaro, nós temos fungo, então a gente tem uma quantidade de rinite muito maior do que no restante do país. E qual que é o tratamento para a rinite? A minha sobrinha Gabriela tem, que ela usa... spray. Spray, né? Spray, é isso, spray que usa. Nasal. Mas esse é o único tratamento? Tem cirurgia? Ou depende de cada caso? Depende de cada caso. O melhor tratamento é ter um bom médico te atendendo ali mesmo, porque cada caso é de um jeito. A gente pode tratar com medicamento, a gente pode tratar com cirurgia, né? E a gente pode tratar com vacina para alergia, que é o tratamento mais moderno, que é poder fazer com que, se hoje você tem alergia à poeira, a vacina não vai te curar, mas ela vai fazer com que você possa entrar em contato com essa poeira e não ficar tão doente, sem ter que tomar remédio, usar spray igual a tua sobrinha a vida inteira. Assim. Então ajuda muito. Então essa vacina é recente, é moderna? Não, faz tempo já. Mas ela ficou mais popular agora, mais nos últimos 10 anos, 15 anos. Mas ela já existe há bastante tempo. E é um tratamento caro? Uma vacina? Não, ela já foi mais caro, hoje é um tratamento bem mais acessível. Bem mais acessível. Não é caro. E falando dessa tua escolha, né, pela especialidade, aí você buscou também estudar, aprender mais. Foi para fora do país? Fui. Eu fiz um fellow justamente em alergia e imunologia. Fiquei nos Estados Unidos, fui muito bem recebido. O Dr. Chers, que foi meu preceptor lá nos Estados Unidos. É outro mundo, né, Tico? Eu sempre, por exemplo, né, eu tenho os filhos fazendo medicina, um dos filhos, mas é um outro mundo, assim, né? Hoje, o Brasil não perde em nada porque a gente tem no exterior. Mas há 26 anos atrás, era diferente, né? A tecnologia sempre chegou primeiro lá, depois vinha para cá. Hoje a gente tem médicos vindo dos Estados Unidos, médicos vindo da Europa, da França, principalmente os indianos, vindo acompanhar no Brasil. Nós temos serviços de referência em Curitiba, né? Por exemplo, o INC, que é do meu amigo Ramina, do Dr. Ramina, e ele agrega, absorve profissionais que vêm de outros países para aprender com ele aqui. Hoje, né? Vem aprender em Curitiba. Hoje está invertendo. O próprio IPO, que é de otorrino, ele também traz gente de fora, né? Então nós temos referências hoje, mesmo em Curitiba, para o mundo inteiro, não é nem para o Brasil, para o mundo inteiro. Na minha época nós não tínhamos. Então o que eu tive que fazer? Largar esposa e filhos aqui e ir para fora. Aí fiquei para fora, fui muito bem recebido, aprendi tudo que eu precisava e voltei. Só que é sempre sofrido, né? Porque você é uma língua diferente, é costume diferente. Eu fiquei numa região que é Cleveland, que é norte dos Estados Unidos. Então é fria, tem neve, tem
tudo que você não quer, né? E ainda sem falar direito a língua, né? E quanto tempo foi? Fiquei quase um ano, na verdade. Quase lá, um ano, né? É que não foi um ano seguido. Eu fiquei um tempo, voltei de volta. E depois fui para lá de volta. E daí para também de consultar aqui, de trabalhar. Isso, consegue trabalhar aqui, lá né? também. Na época não tinha telemedicina. Não é fácil não. Não é todo mundo que conseguia mesmo naquela época, tem né? que se... O que eu diria? Tem que se programar. Porque você tem que ficar um ano sem reservas, digamos assim, né? Mas valeu muito a pena. Eu não posso negar que para mim foi um divisor de águas, mas acho que hoje, para quem é mais novo e está querendo ir para fora, tem que olhar primeiro para o próprio quintal nosso aqui, primeiro para dentro da própria cidade, da própria Curitiba, ver o que tem de bom para depois querer ir para fora. Nem há necessidade de tanto como era na minha época. Buscar se especializar, tem diversas oportunidades em Curitiba. Oportunidade em Curitiba. E outras cidades também do Brasil? Curitiba é uma das protagonistas? Curitiba com certeza é uma das protagonistas. Não é à toa que a saúde em Curitiba é um dos exemplos para o país, né? Tanto a saúde pública, que é o Pimentel e a Tatiana, a doutora Tatiana, que é muito minha amiga também, mas a parte também de tecnologia. Nós temos muito, cresceu muito. Mas você vai falar só Curitiba? Não. Londrina, que é pequena, é a vice-capital do estado, tem lá, por exemplo, o Hospital Evangélico de Londrina, os diretores, que são meus amigos, eles têm cirurgia robótica lá, no mais alto nível do país, né? Por isso que eu falei, é diferente do que era na minha época. Você fala assim, na minha época vamos fazer cirurgia robótica. Primeiro que nem tinha. Só Estados Unidos, um serviço e olha lá. Hoje, você vai para Londrina, você vai ter um serviço de ponta no Hospital Evangélico, com os diretores de lá fazendo, um baita de um trabalho. Então não tem essa necessidade de ir para fora, mas tem ainda referências, USP, né? Escola Paulista de Medicina, Rio de Janeiro a gente tem a UERJ, que tem grandes serviços, mas os serviços hoje eles se especializaram. É realmente diferente de quando eu saí há 26 anos atrás. E além de você buscar essa especialização na tua área, na saúde, né? Você buscou também se especializar em gestão. Isso? Mas por que daí buscou a gestão? O que era o planejamento? Eu fiz mestrado, comecei o doutorado, fiz especialização em plástica de face, fiz alergia, mas eu quis também, até porque eu fui presidente da Associação Paranaense de Otorrino, e eu lidava muito com essa parte financeira, com essa parte de gestão de pessoas. Aí eu quis fazer uma pós-graduação em gestão. Daí eu fiz uma pós-graduação pela PUC, em Curitiba mesmo, na época eu já estava em Curitiba, pela Escola de Ciências da PUC, e fiz daí uma pós-graduação em gestão em saúde, especificamente para a saúde. E já tinha clínica? Já tinha clínica. Já tinha clínica e... Me ajudou bastante. Né? Porque a gente que está nessa área, às vezes a visão que você tem como médico não é a visão que o gestor tem. Agora, você sendo médico, sendo gestor, a tua visão... Você consegue ampliar, né? Encaixar os dois para tocar o negócio. Você consegue ampliar e entender os dois lados, né? Que eu acho que é o melhor dos mundos, porque você entende o lado... A necessidade do médico, da saúde. E você entende também a necessidade financeira, porque os recursos eles não são execuíveis, eles acabam, né? Se você não souber cuidar do recurso, você vai estar usando ele de forma inadequada. Se você usa de forma inadequada, se for numa clínica particular, você está tendo prejuízo. Se for em algo público, você está prejudicando alguém que poderia usufruir daquilo. Então é importante ter gestão em saúde. Muito importante. Você falou aqui, né, foi presidente do Paraná. Fui presidente do Paraná. Mas também da Associação Nacional. Você foi o presidente mais jovem, é isso? Não? De todas as sociedades de especialidades, eu fui o presidente mais jovem das sociedades do Brasil. Né? Fui muito novo presidente. Você foi presidente da Associação Nacional de Especialidades. Associação Brasileira de Otorrino. Foi o presidente mais jovem. Que ano que foi? Puxa, até lembra? esqueci Faz agora, quanto tempo? Tem uns 8 anos já. Mais. Eu estava para fazer 40 anos na época. Pois é, e como é que um médico jovem consegue ter esse destaque e ser presidente de uma associação nacional, representar os médicos com experiência, com carreira? Assim, eu escutei muito isso, sabe, Tico? Escutei muito assim, que o meu grande diferencial era que eu tinha coragem, né? Talvez por ser mais novo, por ser mais jovem, talvez eu fosse um pouco mais... Não vou dizer que eu fosse mais atirado, mas eu tinha mais coragem de questionar, né? Às vezes a gente vai ficando mais velho, você começa a dizer assim, não, mas será que precisa? Será que não precisa? E eu sempre tive coragem de questionar, nunca agredindo ninguém, nunca invadindo a área de ninguém, mas sempre protegendo e defendendo a minha especialidade, que foi a otorrino. E com isso meu nome cresceu nacionalmente.
porque eu tive contato com Brasília, com a Associação de Medicina, inclusive depois eu fui diretor de defesa profissional da Associação de Medicina, fui diretor do Conselho Federal de Medicina, faço parte da Câmara Técnica também. Então acho que isso foi o que mais me fez crescer dentro da especialidade. Mesmo antes dos 40, eu já estava sendo eleito presidente da associação, porque as pessoas, apesar de elas olharem para mim e falar assim, nossa, mas ele é um jovem, mas eles falavam assim, mas esse jovem é diferente, esse cara, ele briga por nós. E as pessoas precisam disso hoje, porque a gente vê tudo que está acontecendo, a gente realmente gostaria que alguém... Que os representantes... Os representasse, né? Você é um bom representante, Sim. então você sabe o que eu estou te falando. E o desafio de lidar, assim, sendo jovem, escolhido, com essas pessoas mais experientes, qual vou te contar que é o maior desafio? É até engraçado, assim, tipo, eu dizer assim, ó, até eu conto para meus filhos sempre, falo assim, ó, o pai sofreu muito bullying, né? Muito bullying, porque se tivesse uma mesa para conversar, eu era o mais novo, óbvio, né? Não, o Eduardo é mais novo, o Eduardo não sei o quê. Mas eu acho assim, ó, não é a meritocracia, mas é realmente querer fazer alguma coisa. Quando você quer fazer alguma coisa, independente se você é mais novo, independente se você tem alguma dificuldade de locomoção, independente do que for, se você realmente tem o interesse em fazer aquilo, você vai fazer. E eu consegui mostrar para as pessoas que tinham mais experiência do que eu e que eu aprendi com elas, não nego para você que eu aprendi com os mais velhos, essa trajetória, que eu também poderia trazer algo de bom para eles. Esse talvez seja o maior segredo. Eu nunca deixei, por exemplo, de chamar alguém mais velho do que eu de doutor. Apesar de eu estar no mesmo patamar da pessoa, eu sempre falava assim, mesmo quando eu era presidente, mesmo a pessoa não sendo presidente, se ele era mais velho, eu sempre falei, não, doutor, senta aqui, vamos conversar. Respeito, humildade. Por respeito. Eu nunca me incomodei com o cargo, porque eu, na verdade, eu queria o cargo para fazer o que eu achava que era importante. Então, acho que esse foi o grande segredo. E com isso, as pessoas começaram a me olhar diferente. Começaram a olhar e falaram assim, não, pô, mas o Batistella não... Ele não está aqui pelo cargo. Para ele. Até eu lembro de escutar essa expressão várias vezes. Eles falavam assim, não, esse guri tá indo bem. Esse guri não sei o quê, mas sempre era o guri, né? Era o menino lá, eles não falavam guri. Falavam, esse menino vai bem, vamos deixar o menino fazer. E nessa de deixar o menino fazer, eu consegui fazer o que eu realmente achava que era bom. E a gente trouxe muitas coisas boas para a especialidade e para a medicina no geral, porque depois eu fui para outras áreas também. E esse teu destaque também na Associação de Otorino, dessa especialidade tua, também te levou hoje a ser o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná, que também é uma função muito importante, né? Porque nós temos quantos médicos, né? E como é que foi esse desafio? Ou você que participou da formação dessa chapa, te convidaram, como é que foi isso? Eu vou te falar que esse talvez tenha sido o maior desafio da minha vida, assim. Apesar de eu já ter participado de várias entidades, digamos, até maiores, como o próprio Conselho Federal, que é maior que o regional, mas foi um dos maiores desafios da minha vida, porque eu tive que mudar minha maneira de trabalhar, abrir tempo na minha agenda, conseguir realmente fazer alguma coisa pelos médicos do Paraná. Nós sofremos muito hoje, nós somos hoje em quase 60 mil médicos. Nós temos 60 mil médicos no Paraná. No Paraná. Isso. No Brasil vai chegar a 1 milhão fácil. Não estamos ainda em 1 milhão, mas está passando de 600 mil. Mas no Paraná a gente tem muito problema com agressão, com violência, com falta de pagamento. Os médicos, é uma pena com uma profissão tão bonita, e nós não estamos entrando aqui no médico se tem gente ruim ou gente boa. É óbvio que toda profissão vão ter pessoas boas e pessoas ruins. E justamente para isso que existe o conselho, para poder fiscalizar quem é ruim, mas não para penalizar quem é bom. Agora, a população de repente resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Não toda a população. Porque se você pegar as pesquisas... Uma minoria também, né? Isso. Minoria barulhenta. Sim. Mas se você pegar as pesquisas, quais são as profissões que as pessoas mais confiam? Bombeiro e médico, né? Só que na prática, essa minoria que é barulhenta, ela decidiu deixar de ser barulhenta para ser agressiva. E isso a gente não tolera. Isso eu nunca tolerei na minha vida. Nunca gostei de briga, nunca gostei de ninguém batendo em ninguém e muito menos alguém batendo num profissional que está lá para atender uma pessoa. Você imagina que um profissional que é agredido, ele está atendendo uma pessoa ali, como é que ele vai agredir o outro que está esperando ali? Como é que ele vai atender outra pessoa? Então, esse foi o meu maior desafio, porque a gente enxergava no CRM antigo, embora conheço todos da outra gestão, respeito todo o trabalho que eles fizeram, mas a gente não via o acolhimento dos médicos. Uma defesa dos médicos, isso. A gente via uma distância muito grande em que era o CRM e os médicos. E foi esse desafio que eu aceitei. Falei, não, os médicos do Paraná, e eu me incluo como médico, porque você sabe que para ganhar minha vida eu preciso trabalhar como médico, né? E meus filhos querem ser médicos, eu conheço muitos médicos. Falei, não, então realmente eu acho que eu posso
eu acreditava que eu poderia representar a classe de uma maneira diferente. Não vou dizer que é melhor do que quem estava lá, mas de uma maneira diferente. E a gente acabou ganhando uma eleição por 48 votos de um grupo que estava lá há quase 40 anos. Né? Mas independente disso, esse grupo tem o mérito deles, eles foram muito bem em tudo que fizeram, mas é sempre bom oxigenar, é sempre bom trazer novas ideias, e o CRM hoje, graças a Deus, está caminhando muito bem, mas foi um desafio para mim. Hoje o presidente, o Dr. Romualdo Dr. Romualdo, que é o presidente. E o CRM, essa tua gestão está há 2 anos, isso? 2 anos, vai completar 2 anos e meio agora. E está conseguindo fazer essa transformação, essa aproximação? Eu garanto que hoje, eu não vou falar por todos os médicos do Paraná, mas posso falar pela grande maioria, o que eu mais queria era que os médicos olhassem para o CRM e falassem assim, não, ali eu tenho acolhimento. Essa é a palavra-chave. E não, ali eu vou ser punido de alguma maneira. Como eu deixei bem claro, é óbvio que lá é um órgão fiscalizador. Quem tiver que ser punido, se for pedófilo, se for assediador, se cometeu algum crime, se fez alguma coisa errada, vai ser punido. Com o rigor da lei, né, que tem que ser colocado. Sim. Mas não é só para isso que serve um conselho regional. O conselho regional ele tem que orientar, ele tem que ajudar o médico, ele tem que trazer a boa medicina. Se o médico não tiver condições de trabalhar numa unidade de saúde, isso você como meu vereador e meu amigo, você sabe bem, não tem como ele atender. Ele não pode fazer, eu vou usar uma expressão que só os mais velhos vão saber, ele não pode ser MacGyver dentro da unidade. Ele não pode quebrar galho para os secretários, ele não pode... Se está faltando soro, a culpa não é do médico. Sim. Se está faltando medicamento, a culpa não é do médico. Vai poder inventar o medicamento, E ele não pode inventar, ele tem que trabalhar. E isso o CRM está tentando trazer. E muito menos, o que a gente tem mais medo é um paciente agredindo uma médica mulher. Em 2026, nós temos agressão a mulheres médicas. Imagina. Isso é muito ruim. Nós soltamos uma pesquisa ontem, em que Curitiba, o maior número de médicos em Curitiba já são mulheres. Já passaram os homens. Uhum. E no Paraná, a gente acredita que até o fim do ano que vem, o maior número de médicos são médicas. Agora, como é que você vai fechar os olhos para isso e vai deixar as nossas médicas serem queimadas, esfaqueadas, arrancarem o cabelo ou ter o rosto mutilado? Que tristeza. Não tem como. Eu nunca vou admitir isso como médico, como cidadão que teve uma boa formação, que foi muito bem criado pela minha mãe, dona Terezinha Batistella, que me ajudou a vida inteira. Não que eu seja feminista, porque eu não gosto dessa história de machista e feminista. Eu acho que tem que ter equilíbrio e bom senso em tudo que a gente faz, né? Mas não dá para aceitar, Tico. Não tem como aceitar uma médica ser agredida, seja lá onde for. E se a pessoa está lá esperando, o nome paciente vem de ter paciência, né? E eu sempre digo para qualquer um que me pergunta, fala assim, mas o que a gente faz quando o médico errou? Leva para o CRM. Se tiver errado, lá nós vamos punir. Nós vamos te dar essa resposta que você tanto quer. Sim. Mas não faça justiça com as próprias mãos. Sim. Isso é um erro. O Brasil não é um velho oeste, né? Sim. Tem leis aqui. E infelizmente, né, está cada vez maior essa violência contra a mulher, né? Seja, não é, você está trazendo esses dados, imagine, para médica, mas para tudo, né? É médico, é médica, é enfermeira, é recepcionista. Nós não podemos... A sociedade não pode aceitar isso. Nós não podemos voltar para a idade da pedra, onde você diz assim, não gosto do Tico. Você vai lá, eu chamo você para um duelo, e daí cada um tira uma arma e dá um tiro, ou eu bato em você porque eu tenho um corpo físico maior que você. Não, a gente vive em sociedade justamente para que isso não aconteça. E falando de hoje, né? Qual que é a maior dificuldade do médico? Qual é o maior desafio do médico, da profissão do médico? Sem falar ainda no estudante, só falando do médico atual, qual é a maior dificuldade? Pensando no médico mesmo, eu acho que a maior dificuldade deles que saem é mercado de trabalho. Eu não acredito que ninguém que faça medicina, fielmente falando, que fique 6 anos estudando, de manhã até de noite, está pensando exclusivamente na parte financeira. Eu não acredito nisso. Eu sei que alguns estão, mas não pode ser. E também vou te dizer um pouco mais. É normal que as pessoas queiram também ter uma boa remuneração. E veja, a gente quer um médico que atenda a gente bem. E para que ele possa atender bem, ele tem que ser bem remunerado, senão ele não vai poder estudar, não vai poder fazer congresso, nunca vai poder dar um bom atendimento. Mas quando o médico sai hoje, ele ainda enfrenta, em alguns locais, graças a Deus cada vez menos, mas ele enfrenta dificuldade para trabalhar, para exercer sua profissão. Existem protocolos que vão contra o que a medicina faz, protocolos de gestores que não sabem o que estão fazendo, estão querendo economizar onde não precisa e restringindo o médico. Por exemplo, protocolos de atendimento com tempo de atendimento. Essa é uma dificuldade para o médico.
Porque a gente pega um médico Tem que atender em 5, em 10 minutos. Quer dizer, qualquer tempo é uma dificuldade, isso? Porque se chegar um infartado, como é que você vai atender em 5 minutos? Se chegar uma pessoa com dor na perna, pode ser que atenda em 5 minutos. Mas se a pessoa com dor na perna está com câncer, como é que você vai exigir que o médico atenda 200 pacientes por dia? Ontem eu tive uma conversa com não vou citar o local, nem o nome, porque eu não posso, mas uma determinada pessoa que é gestora aí numa cidade, eu perguntei para ela, quantos médicos você tem? 2. Quantos pacientes eles atendem por dia? De 200 a 300. Imagina. Falei assim, olha, é inviável você manter 2 médicos. E não é à toa que estava lá porque teve agressão. Uhum. Aí a gente começa a entender. Aí sobra pro médico. Da onde que veio a agressão? Eu falei para ele assim, olha, mas você não tem verba para colocar. Você tem 200, 300 pacientes. Sua cidade não é uma cidadezinha. Você tem 2, 3... Você acha... Ainda falei para a pessoa, você acha... Sim, para ter todos esses pacientes, tem uma cidade... Falei, você acha que vai acontecer o que você colocando 2, 3 médicos para atender 100 pacientes por vez? Cada um tem que atender 100 pacientes. Mas virgem, não sei. Eu falei, olha, não tem como. A gestão tem que entender que ela tem que gastar com o que é necessário. Aí a população vai ser bem atendida, aí o médico vai estar feliz. Então, acho que essa, hoje, é uma das maiores dificuldades para quem sai para trabalhar. É ter que atender, porque você sai com uma visão da faculdade, aquela visão romântica, e chega alguém e fala assim, opa, não tem romantismo. Para quem começa, não tem. Não, o cara chega e fala assim, não, sem romantismo. Aqui é assim, ó. Prática. Quer ficar aqui? Você vai ter que atender 30 pacientes em 1 hora, vai ter que passar só esses remédios aqui. E é dessa forma. Não quer? Tem mais 10 para entrar no teu lugar. Isso. Quem é essa demanda? É a realidade? É a realidade. Hoje é a realidade. E porque antes falava assim, estudou para médico, você não fica desempregado. Nós estamos formando hoje, no Paraná, quando a gente entrou na gestão, nós tínhamos menos de 600 formandos. Hoje nós estamos formando quase 2.000. Na gestão do CRM? Isso, 600 por ano. Era menos de 600. Por ano? Por ano. Agora, está chegando a 2.000 com todos os que vêm de fora. Não só os que se formam aqui, mas com todo mundo que vem de fora. Nós estamos emitindo... 2.000 médicos. Quase 2.000 CRMs por ano. Por ano. Imagina onde isso vai chegar, como que vai ficar. E daí, quando a gente pensa assim, que bom, vai ter um monte de médico. Mas não adianta. Não é o número de médicos, é a qualidade de médico. Se eu colocar aqui na tua frente, vamos falar do Enamédico, que acabou de ter. Enamédico é aquela prova para a faculdade. 30% dos médicos não têm condições mínimas, Chico, de atender. Não é uma questão desses alunos que vão ser médicos daqui a algum... Que vão atender teu pai e tua mãe no posto, entendeu? Se eu colocar aqui na frente 2 cadeiras e falar assim, esse médico aqui não tem condições de atender, esse aqui tem. Quem que você quer que atenda teu filho? Quem que você quer que atenda a tua mãe? Pega um avião, vai viajar no avião. Vamos lá, você não quer falar de medicina, vamos falar de piloto, avião. Né? Pega um piloto. Você pega um piloto e fala assim, esse aqui... fez aquele teste lá. Esse aqui passou, tem tantas horas de voo, tá tudo certo. Esse aqui, olha, esse aqui infelizmente não tem, mas é o que tem aqui no momento. Você quer nota 40, varia 100. Você quer voar com ele? Você fala, não quero voar com esse cara. Então a gente tem que pensar que quando a gente está formando esse monte de maus médicos, mal formados, e que, de novo, vou te dizer também, Tico, não é culpa do cara que está saindo formado. Não é culpa dele, porque ele de repente pagou a faculdade, ele estudou, ele não é o culpado. Dizer que a culpa é do estudante, não. A culpa é de quem? Da faculdade, do professor, do gestor e das leis públicas de saúde. Alguém tem que ver isso. E agora o MEC começou a se incomodar. Agora o MEC está começando a olhar. Tanto que ele quis fazer o Enamed. Por quê? Lembre, erro médico é custo. Sim. É gasto público. Se você tiver um médico bom que atenda e que resolva, é muito menos gasto. Estou te falando como gestor, não como médico. Sim. Tem gasto público. E o erro médico é até num remédio, né? Então, um remédio que não resolve, você está gastando... Tudo. Você pode dar um remédio lá. Tem remédios hoje que custam centenas de milhões de reais. Será que tem função isso? Será que não tem? A judicialização está aí. E como que o CRM entra nessa questão? Baseado nessa prova que viu esse resultado? CRM, essa gestão 23, 28, nós estamos tentando chegar o mais próximo possível dos acadêmicos, desses formandos. Até porque a gente acha que eles não são os culpados. Então nós estamos tentando colocar, junto com o Conselho Federal de Medicina, um responsável técnico médico em cada faculdade dessa, para que a gente cobre dele. Quando esses alunos vão passar, a gente vai chegar para ele e falar assim, olha, mas você não está vendo que a formação na tua faculdade não está boa? Faça alguma coisa para melhorar. Ter um responsável, isso? Tem que ter um responsável. Faça alguma coisa para melhorar. A parte ética, o que a gente tem feito? Nós estamos com 2 projetos. Um projeto que chama-se Ética Médica, que nós estamos cadastrando todas as faculdades do Paraná, né? Nós estamos cadastrando as faculdades do Paraná
para dar aula de ética para esses alunos gratuitamente pelo CRM, e mais 2 projetos em que a gente vai ensinar propaganda médica e e também a parte para eles se defenderem, para eles não sofrerem nenhum tipo de violência para os novos formandos. Então, isso o CRM pode fazer. Agora, se dizer assim, o CRM pode fechar uma faculdade? Não pode, não compete a mim. Eu posso fechar um hospital, mas não posso fechar uma faculdade. Faculdade compete ao MEC. Ao MEC. E esse trabalho, então, é um trabalho que foi lançado da nossa gestão, e a gente está querendo ficar muito próximo do acadêmico. A gente acredita que se a gente trouxer o acadêmico para perto e mostrar para ele assim, olha, você só pode trabalhar no pronto atendimento se você tiver condições. Se você não tem condições, não vá. Estude primeiro e faça um curso. E esse curso o CRM vai dar gratuito para ele. Nós queremos também trazer essa parceria, ajudar na capacitação. Nós estamos tentando dar a vara, o peixe, tudo que é necessário para esses médicos novos. Falar um pouquinho de família. Falou dos filhos, né? Sim, que é o André e o Pedro. O André é o mais velho que está fazendo a medicina. Está fazendo medicina. Vai para o 2º ano agora. E ele que seguiu o pai. Isso? Acho que sim. E ele já tem a especialidade dele ou não? Não, ele quer fazer otorrino, né? Também. Ele quer fazer otorrino porque ele me vê muito como exemplo, como... Acho até bacana que ele queira fazer. Porque às vezes eu tenho filhos de colega que falam assim, poxa, meu filho não quis fazer medicina justamente porque me via trabalhar, acordar e sair de madrugada, às vezes um cirurgião geral, emergencista e tal. E já o André não, o André gosta do que eu faço, acha legal, quer estar junto comigo. Então eu achei muito bacana que ele quis fazer medicina. E o Pedro? O Pepe está muito novinho, o Pepe está com 13 anos 13 ainda. Mas até se ele vai assistir depois, falar que ele, até para não brigar comigo, ele é nadador, né? Ele nada, tá no Clube Curitibano, já ganhou várias medalhas no Sul Brasileiro, Paulista, tá indo como nadador para ele. E nada lá em Guaratuba também ou não? Nada, Guaratuba... O que tem em Guaratuba lá? Guaratuba é o teu refúgio para poder... Você tem uma rotina, né? É médico, os conselhos e tal. Eu tenho uma rotina grande, Tico. Guaratuba é uma fuga para poder... Guaratuba foi assim, a gente quis montar uma casa na praia para ter um pouquinho de lazer, né? Mas acabei não aguentando ficar só no lazer, daí montei a associação de bairro lá em Guaratuba, comecei a... Como que é o nome da associação lá? Associação Nova Coroados. Hoje eu sou o vice-presidente lá da associação. O presidente é o Fernando Vicentini, que era presidente do sindicato da Polícia Federal. Fernando Vicentini. O Fernando é super querido, ele tá levando todos os nossos planos para frente. Eu sempre conto o seguinte, não é nenhuma crítica a nenhum prefeito, gestão, nada disso. Mas quando eu cheguei no bairro, eu precisava colocar luz na minha casa. E tinha caído uma árvore. Eu fui na prefeitura, cheguei, a menina falou assim, mas onde é que fica o bairro Corados? Falei, poxa, você que é da prefeitura não sabe, como é que vai ficar isso, né? Eu falei, aí cheguei no bairro, peguei meu caseiro, que era o Gentil, falei, Gentil, onde que está a associação de bairros aqui? Ele falou, não tem, doutor. Aí nós montamos eu, o caseiro, que é super querido, Gentil, a Célia, que é a professora. Aí montamos lá e daí fomos crescendo. Aí, hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo asfaltar, arrumar tudo que é necessário. O principal, se eu puder dizer isso no teu programa, Tico, isso é muito legal e não tem nada a ver com política. Tem um cara muito bacana que eu me aproximei, que era o Pedrinho Souza. Nós montamos um projeto de jiu-jitsu, ele montou e eu ajudei em tudo que eu pude, tatame, tudo que foi necessário. Por quê? Porque nossas crianças do bairro ficavam perdidas lá ou usando droga ou fazendo o que não prestava. Hoje, nós temos 45 crianças nesse projeto. O Acione, que é nosso amigo em comum, ajuda, eu ajudo, a Acione ajuda. Nós bancamos lá uma série de coisas e o Pedrinho dá as aulas gratuitamente para essas crianças. Nós conseguimos cesta básica para os pais, porque a gente percebeu que se a gente não desse comida, os pais tiravam. Então, o pai que mantém a criança no projeto de jiu-jitsu, que a criança não falta na escola, que a criança está indo bem, ele ganha uma cesta básica no fim do mês. E a criança que está indo mal, a gente tem uma professora que dá aula de reforço gratuito para elas. Então, quando você pergunta, Guaratuba é lazer? É. Mas não consegui ficar só no lazer. Eu comecei a olhar o bairro e falei, não, tem que ajudar o bairro de alguma maneira. Alguma coisa, transformar a vida das pessoas lá alguma também, coisa né? Tem que fazer. E daí a gente também conseguiu, junto à prefeitura, que sempre foi parceiro, colocar uma UPA, em que eles fizeram um projeto muito legal para as nossas meninas grávidas, que também a gente tinha um alto índice de meninas gestantes. Aí começou a ter palestra, começou a ter distribuição de preservativos e posso te dizer hoje, do bairro que eu entrei há 14, 15 anos atrás, 16 anos atrás, não mais, até porque o André está com 19, uns 16 anos atrás, do bairro quando eu entrei há 16 anos atrás para hoje, é totalmente diferente. É um bairro muito legal. Aí sim, é meu refúgio para descansar e ficar bem lá, porque lá hoje a gente tem
os pescadores que são meus amigos, os aposentados. Hoje ficou um bairro residencial, um bairro de gostoso famílias. de ir. Gostoso. Bairro... Até você bairrista mesmo. Eu prefiro 1000 vezes o meu bairro do que o centro de Guaratuba. Não tem nada contra o centro, mas a minha praia Coroados, inegavelmente eu acho maravilhosa. Não troco pelo centro. Eu acho que vale a pena o passeio no centro, mas vale muito a pena o passeio no Coroados e Barra do Saí. Vale muito a pena. Nem pelas casas na frente da Ponte Nova. Não troco. Não troco. Mas é porque eu sou bairrista, mas eu acho linda a praia do Coroados. Foi o que me conquistou. É uma praia limpa, bonita, com gente bacana, gente querida, desde do sorveteiro ao pescador. É muito legal. Recomendo o passeio. Vou te levar lá, inclusive, que eu já falei isso. Vou lá. Doutor Eduardo Batistella, meu amigo, né? Depois a gente sabe tudo isso que você construiu, essa história, essas lideranças. O que te motiva, né? A continuar na medicina, a continuar liderando, fazendo parte das associações que a gente contou aqui da associação. O que te motiva a não parar e ficar só em Coroados lá, ficar só em Guaratuba? O que te motiva a continuar participando? Primeiro, eu acho que a gente está vivo por algum motivo, né? Deus deve ter sempre um propósito pra gente, né? E o meu propósito, que sempre Deus ajuda, primeiro são meus filhos, os meninos, que eu sempre quis dar um exemplo para ele, mostrar que a vida é difícil e que se a gente puder deixar um legado é ajudar os outros. Você como vereador sabe melhor do que eu, e eu sei o quanto que você ajuda as pessoas, mas é o que me motiva, porque para querer ser médico de verdade, quem está escutando, hoje eu posso garantir, rico não vai ficar, de jeito nenhum, esqueça disso. Mas você vai ter algo que ninguém tem. Que eu sempre falo para meus alunos. Eu falo assim, olha, atender alguém que está doente. O cara está passando... Basta você lembrar quando está doente. Aí chega alguém e fala assim, toma isso, faz isso. Te atendeu, te acolheu. Aí no outro dia você está bom. É a maior gratidão que tem no mundo. Porque se tem alguma coisa que vai te tirar daqui do... Deus o livre, hein, Tico? Mas que te tiraria do vereador, que te tiraria de qualquer lugar, é ficar doente. Na saúde. Sim. Quando as pessoas estão dentro do hospital, e eu atendo muita gente... Lá é todo mundo igual. O cara pode ser milionário, bilionário, trilhardário, o que ele for, pobre, rico, é tudo igual. O atendimento é o mesmo e o sofrimento, a doença é a mesma. É o mesmo sofrimento. Você pode ter o máximo de dinheiro. Você vai olhar para trás e falar assim, poxa, do que valeu? Aí que você começa a pensar, é cheio de gente se arrependendo dentro do hospital, porque aí você olha para trás e vê assim, não valeu. Então, o que eu penso? O que me motiva? Eu quero chegar lá na frente, talvez um dia eu esteja no hospital, do outro lado. Talvez eu esteja como paciente, eu vou olhar para trás e falar assim, não, mas pelo menos eu atendi bem meus pacientes, consegui mudar a vida de alguém, deixei um legado para meus meninos para que eles pensem em ajudar. Não tem outra coisa para fazer nessa vida. Não é o dinheiro que sobra. O dinheiro não sobra, não leva para lugar nenhum. Se você puder ajudar alguém e essa pessoa ficar grata, vale muito mais que qualquer dinheiro. Isso eu tenho muito claro hoje para mim. E a vida que eu levei quando era mais novo, que era uma vida sofrida, meus pais nunca deixaram faltar comida dentro de casa. Mas se me perguntar, você tinha roupa? Ganhava lá roupa, vocês ganhavam doação. Nunca tive uma vida fácil, mas comida nunca faltou. E tem gente que falta até comida. Então, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Isso é o que me mantém, que faz eu querer crescer. E agora ainda mais com o André querendo fazer medicina. Agora que eu quero cuidar da medicina mesmo. E ajudar os mais jovens para que eles possam ter uma qualidade de vida. Não precisa ser rico, mas que eles possam ter uma qualidade de vida necessária para exercer a boa medicina. Isso é o que eu quero. Isso é o que me motiva hoje. Bacana. E nós torcemos para que continue. Continue fazendo mais, participando mais, criando novas associações para que ajude e continue transformando a vida das pessoas. A gente sabe. Não vou negar para você aqui. A Associação Nova Coroados é a menina dos olhos para mim. O Fernando sabe o quanto a gente... Não só eu, tá? Aí, já que você deixou, eu tenho que citar lá o Fernando, a Célia... Todo o pessoal que faz parte, o próprio Pedrinho, o Gilson que faz parte. Veja, nada na vida a gente faz sozinho. Então não chegou aonde você chegou sozinho, né? Você não consegue ajudar tanta gente porque você chegou sozinho. Não, tem gente lá para ajudar. Hoje até o Tomás no CRM, que é na minha associação, mas o Fernando faz um trabalho excepcional. Ele cuida de tudo. Um abraço para esse time lá. E você falou também, doutora Cione. Cione, nosso amigo, abraço para ele. A Cione faz parte da associação. Faz parte da associação. Faz parte. Ele tem casa lá também. O secretário. Aproveitando também, mandar um abraço para o Roberto Insa. Estive com ele no final de semana. O Insa é nosso brother. E a gente teve em Guaratuba também, Matinhos, no final de semana passado, e tomando água Fonte Life, que é do amigo nosso em comum, o Célio Baggio. E aqui nós também, no podcast, no nosso Café Contigo, a gente toma uma Eu tive a oportunidade de conhecer o Célio, tem uma história maravilhosa. Dá para tomar, a gente usa Fonte Life também. Sim, é exemplo também, né? Ele é um exemplo de superação, de superação de sucesso. E trouxe uma água top, muito boa.
Doutor Eduardo Batistella, estamos chegando no final. Obrigado pela tua participação, pelo bate-papo. Tenho certeza que é importante para as pessoas conhecerem um pouquinho, né, da tua história, e também para incentivar principalmente os jovens médicos, os médicos que estão falando do CRM, acho que é muito importante. Fico muito feliz pela tua participação aqui. Eu agradeço, Tico, até porque você é meu amigo. E se eu puder deixar, já deixei uma mensagem para todo mundo. Eu acho que a gente nunca deve desistir dos sonhos que tem e levar sempre para frente. Tem que ter coragem de fazer. E daí eu vou dizer um negócio do Tico que talvez o pessoal lá em casa não saiba, o pessoal que está assistindo. O Tico, além de um amigo meu, ele é parceiro nosso no CRM também. É um dos caras que ajuda muita gente contra o vape, que é uma... Eu não vou usar o termo desgraça, porque ficaria muito feio eu falar isso, mas é um problema de saúde, você sabe o quanto. E se tem um cara que está próximo da saúde e que está próximo de mim, que é meu amigo e que tem feito um bom trabalho, o INSA também ajuda muito nisso, é a história da saúde pública com o vape e o Tico. Então eu até te agradeço por tudo que você tem feito na Câmara dos Vereadores, por todo o trabalho que você tem feito. Você sabe que o CRM a gente se preocupa muito justamente com a prevenção. Justamente com... Imagine, se você libera... Para mim é uma droga, né? Sim. As pessoas podem dizer e ainda disfarçada, né? Que vem bonitinha, vem com cheirinho e tal, isso. Aumenta o número de pessoas com pneumonia, aumenta o número de pessoas com câncer de boca. É um monte de problema. É uma série de problemas. E isso que é recente ainda, o uso. A gente nem jovens, imagina, não temos ainda uma referência do que vai acontecer daqui a pouco. Se a gente lembrar que o cigarro, Marlboro, não quero nem falar um termo, mas a ideia não é nem falar marca, né? Marlboro ou qualquer outra marca. A ideia é dizer o cigarro, ele foi recomendado como tratamento para câncer de pulmão no passado. O que será que a gente vai descobrir do vape no futuro? Sim. Então, parabéns pro Tico pelo trabalho que você tem feito também. Sou eu quem agradece. Então, um recado pro jovem também, né? Não use vape. Tá aqui o doutor Eduardo Batistella falando, faz mal pro pulmão, pra garganta, enfim, para você. E estamos chegando no fim. Você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela companhia. Não esquece de seguir aqui, dar um like aqui no sininho, para que você fique sabendo dos próximos episódios. Me siga nas redes sociais também. E até o próximo Café com Tico.